Isaías 54, do 17 em diante. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Essa é a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. E nós te damos liberdade, Espírito Santo. Continua fazendo, continua agindo, derrama mais do teu poder aqui, da tua unção. Renova cada um de nós aqui nessa manhã. Derrama sobre nós espírito de revelação e compreensão da tua palavra. Nós queremos te entender, Senhor. Nós queremos entender as revelações que vêm do céu sobre as nossas vidas. Nós repreendemos aqui tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra. Toda distração, tudo aquilo que possa ser arma do inimigo, nós repreendendo esse mal agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que toda a autoridade dessa palavra está nas tuas mãos. Faça a tua obra, visita quem está nos ouvindo em casa, Senhor. Toca com a mesma unção que está aqui, toque quem está nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse tem sido o versículo chave da nossa campanha, e eu comecei a orar para o Espírito Santo falar comigo a respeito daquilo que tantas palavras vêm, né? De direções que o Senhor tem nos dado. E dentro desse versículo já existe algo bem rico, né? Existe muito conteúdo aqui que já nos mostra muita coisa. A primeira delas, irmãos, é que a Bíblia fala assim que existem armas que serão forjadas contra a nossa vida. O texto aqui é claro que existem armas que serão forjadas. O inimigo vai preparar situações. O inimigo ele vai preparar situações que de repente venham querer te paralisar, situações que de repente venham mexer com a sua alma. Uma das coisas que o inimigo ele está o tempo inteiro fazendo, irmãos, é estudando as nossas vidas. Ele sabe, ele te conhece desde pequeno. Existe um plano já para você não nascer. A Bíblia fala assim que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E de repente, quando você olha para a tua vida, você vê o contexto. Todos nós temos uma história, não é verdade? Todos nós temos uma história a ser contada. A minha mãe me diz que quando minha mãe ficou grávida muito nova, ela tinha 15 anos. Eu nasci e estava ali para os 16 anos, né? Quando eu nasci, ela falou assim que eu fui tirado daqueles ferros. E ela falou assim que lembra da minha cabeça, muitos machucados pelo meu corpo, pela minha cabeça, por conta daquele ferro. Então eu entendo que o inimigo sempre conspirou contra a minha vida desde o meu nascimento. E eu tenho certeza que de repente você tem uma história assim. Então armas serão forjadas contra nós. O inimigo ele vai criar situações, problemas, ele vai criar planos para poder te paralisar. Uma das coisas que o inimigo ele sabe fazer muito bem é criar situações para poder paralisar a igreja. Irmãos, a promessa e a herança é para todos, amém? Só que se é para todos, por que que alguns avançam e outros não avançam? Irmãos, a única coisa que pode fazer você parar na tua caminhada da fé é você mesmo. É se você parar, porque da mesma maneira que o Senhor nos ensina que existem armas que serão forjadas ao nosso respeito, a Bíblia fala assim também que existe uma unção que ela nos sustenta aqui sobre essa terra, amém? Existe uma autoridade sobre nós, mas o inimigo ele sempre vai criar situações para que de repente você venha se ferir. Tem pessoas, você concorda comigo, que existem pessoas que são, de repente, a parte da alma delas é mais sarada. Você brinca, né? No meu tempo não tinha esse negócio de bullying, né? Eu falo assim que eles brincavam muito comigo dentro da sala de aula. Eu era muito magro, mas magrinho mesmo, e minha orelha era bem avantajada. Então às vezes eu me pegava com algum amigo dentro da sala assim, ó, encostando do lado, falando alô, alô. Eu falei, que tá? Ah, vim aqui fazer uma ligação no orelhão. É verdade, irmãos.
Outra coisa que acontecia muito, tinha um desenho, né, que chamava Dumbo. Quem lembra daquele elefante? Eles me chamavam de Dumbo, né? Só que eu percebi, irmão, que ao passar dos anos, situações como essa são situações de colocar uma pessoa na depressão, não é verdade? Pessoas que buscam a sua morte por conta desse tipo de coisa. Então eu percebo, irmãos, que o inimigo, ele vem trabalhando, ele vem forjando armas para poder deixar as pessoas doentes, para poder paralisar as pessoas. Então o inimigo, ele sempre vai estar fazendo esse tipo de coisa. E se você acredita que tudo que é liberado tem o poder de paralisar, você vai ser uma pessoa que nunca vai conseguir sair do seu lugar. Ah, por que você não está avançando? É por conta do fulano de tal. Ah, por que você não consegue crescer? É porque eu passei por isso na minha infância. Irmãos, tem situações na nossa vida que o Senhor permite que nós viemos a passar para que o Senhor venha te deixar mais forte. Se o Senhor começar a te isentar de tudo, você não vai crescer na fé. E às vezes a gente acha que o Senhor, Ele vai começar a nos isentar de todas as coisas. Isso não deixa ninguém maduro, irmãos. A frustração, ela é boa. Repete comigo, a frustração, ela é boa. Irmãos, não é para você viver o resto da tua vida frustrado. Mas tem situações, de repente, que a frustração ela vem para te ensinar alguma coisa. Não teve situações que de repente você estava avançando, as coisas estavam indo e o Senhor te paralisou? Eu sempre entendi que todas as vezes que algo aconteceu para me paralisar, irmãos, existe um governo sobre a minha cabeça. Agora se eu começar a apontar o dedo para as pessoas e colocar o dedo e apontar e falar, culpado é aquele outro, eu vou me frustrar, vou parar, vou me magoar e vou parar na fé. Então armas serão armas serão forjadas contra a tua vida. Mas declara para o irmão que está ao teu lado, fala assim, elas não têm o poder de te paralisar, amém? Coloca para mim em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Olha a profundidade desse versículo, ó. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quem foi alistado aqui pelo Senhor Jesus? Amém? Você tem o teu nome lá escrito no livro da vida, não? Amém? O que ele está nos ensinando aqui nesse texto, irmãos, que a gente tem que suportar o sofrimento como um bom soldado. Existe um filme que todas as vezes que eu assisto ele, Deus fala muito comigo, de um soldado, ele é baseado esse filme é baseado em fatos reais, de um rapaz que ele se alista para poder fazer parte do exército, e aí tem todo aquele trabalho antes, né, que eles fazem com o soldado ali para poder preparar ele para ele poder ir para a guerra. E ele chama Soldado DOS. E esse soldado, por conta de alguns princípios que ele tem, por conhecer a palavra de Deus, uma delas, ele tem um propósito com Deus de não pegar em arma. Mas ele cria, irmãos, uma situação bem complicada dentro do quartel, porque tanto os seus amigos que estão ali, os soldados que estão sendo preparados, fica contra ele, contra o general, o capitão, todo mundo começa a ficar contra ele, porque ele diz que ele não vai tocar em arma. Então eles começam a dar um jeito, irmãos, de fazer ele desistir de se tornar um soldado e ir embora. Irmãos, quem assistiu esse filme, de repente pelo nome aí, o Soldado DOS, né? De repente já entendeu que filme que é. Irmãos, ele passa por situações bem complicadas ali. O filme mostra ele sendo espancado pelos seus amigos. Ele é rejeitado pelos seus amigos. Cria uma situação até com a noiva dele ali, com o casamento dele, para ele não poder casar. E existe uma perseguição tão grande ali, que todas as vezes que o general chega até nele para dizer quem foi que tinha espancado, porque ele está tudo machucado, ele não dá os nomes porque ele quer ficar ali. E essa insistência dele, irmãos, fez ele se tornar um soldado. Essa insistência dele fez ele permanecer ali. Só que agora existe um problema, ele vai ter que entrar numa guerra. E ele entra como um médico, alguém que vai ajudar outros soldados. E aí o filme mostra que eles vão entrar numa guerra ali,
e eles estão em batalha. Só que o local onde esse pelotão vai se encontrar, né, se localizar, é um lugar que já está em fogo cruzado faz muito tempo, e os soldados ali não conseguem passar daquela área. Então todas as vezes que esse pelotão é colocado ali, eles são muito massacrados. E aí mostra, quando eles chegam ali, os inimigos, né, massacrando o pelotão, matando pessoas ali, e ele começa a ajudar muitas pessoas. E esse parte do pelotão recua e vai embora, e fica ali os soldados feridos. Irmãos, o lindo desse filme é que ele fica ali ajudando, ele vai coletando essas pessoas que estão, né, pessoas que tomaram tiros, pessoas que implodiram ali por conta de bombas, e ele começa a descer um penhasco ali, amarra uma corda e vai descendo. E os soldados que estão lá embaixo vão vendo toda noite esses soldados descerem ali, né? Alguém está descendo esses soldados. Eles começam a dizer que grupo que está lá em cima fazendo isso. E eles vão recebendo. E aí eles descobrem, irmãos, que não tem um grupo, é apenas esse soldado. E esse soldado, ele salva 75 soldados de serem mortos. Até que ele consegue descer. E a moral do filme é essa, irmãos, né? Nos ensina muita coisa, que nós devemos não desistir em momentos difíceis. Por quê? Diante da situação que ele viveu, ele marcou a história dele. Diante das situações que ele passou, ele marcou a história dele. Ele poderia ter sido marcado como uma pessoa que foi e morreu na guerra, sem direção, sem princípio nenhum, mas havia alguns princípios e valores que ele não negociou. E diante dos momentos difíceis, ele não parou, né? Esse filme chama Até o Último Homem, quem aqui já assistiu? É um filme lindo, irmãos. E ali marca, né, que o próximo pelotão que vai subir depois no final do filme, o capitão chega e fala assim: o que vocês estão esperando para subir? A gente está esperando o soldado Doss. O soldado Doss está orando e abençoando aquele pelotão para poder subir. Irmãos, ele deixou uma marca ali dentro. Ele poderia ter parado, ele poderia ter desistido, mas ele deixou uma lição de vida muito grande aqui para cada um de nós. Uma, que nós precisamos entender que Deus é a nossa justiça. Outra, não negocie os seus valores e não negocie os seus princípios. Irmão, se você tem princípios diante do Senhor, é eles que vão te sustentar a você ficar de pé. Independente do que se levantou contra a tua vida, independente da luta que você está passando, independente das ameaças que você está sofrendo, independente do sofrimento que você está passando, de repente pessoas conspiraram contra você. Saiba de uma coisa: o Senhor é a tua justiça, amém? Existe uma herança para os filhos do Senhor, que é a justiça de Deus. Essa é a nossa herança. Existe uma unção, irmãos, que nos sustenta debaixo dessa justiça, que é a unção de Deus sobre nós. Ela nos capacita. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios. Coloca para mim 1 Crônicas capítulo 13, do versículo 8 em diante. 1 Crônicas 13, do versículo 8 em diante. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras e tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço, segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Quantos aqui conhecem essa história? Só para você entender um pouco do contexto, irmãos, o povo de Deus havia se corrompido. A Bíblia fala assim que os filisteus vieram e tanto o exército do Senhor foi vencido, quanto também eles foram saqueados. E junto com isso foi a arca do Senhor, ela foi levada. E aí existe todo um contexto sobre a arca do Senhor, que
ela é levada para dentro do arraial dos filisteus, e depois algumas coisas começam a acontecer ali dentro, junto com os filisteus, para que essa arca fosse novamente levada de volta para Israel. Mas eu não quero entrar nesse ponto, eu quero falar sobre a questão do que aconteceu aqui. A Bíblia fala assim que eles estavam trazendo a arca do Senhor em cima de um carro de boi. E em certo ponto ali, esse carro de boi passou sobre uma pedra e a arca começou a deslizar e ela foi cair. E a Bíblia fala assim que Uzá colocou a sua mão para poder segurar aquela arca. E a Bíblia fala assim que o Senhor parou tudo ali, porque quando ele toca, o Senhor mata aquele homem ali na hora. E ali faz todos ali, irmãos, acende um sinal de alerta. Falou, opa, peraí, alguma coisa está acontecendo. Por que o Senhor fez isso? E a Bíblia fala assim que Davi teve medo do Senhor por aquilo que aconteceu. Ele ficou muito frustrado, muito chateado com a situação, mas ele resolveu parar para poder estudar mais sobre a situação. E ele deixa a arca ali, e ele vai procurar saber como que ele tem que fazer para trazer novamente a arca do Senhor. Irmãos, e aí ele estudando, ele descobre que havia uma forma de poder carregar a arca do Senhor. Às vezes, nós queremos encaixar o nosso padrão, e nós, irmãos, somos a igreja de Jesus Cristo. Nós queremos enquadrar o nosso padrão no padrão das pessoas que são ímpias. Nós queremos levar a nossa vida como as pessoas lá fora. E aí começa muito aquelas conversas, né? Ah, é muito chato, não pode fazer nada. Ser crente não pode fazer nada. Ah, o que tem de errado fazer tal coisinha? Irmãos, toma muito cuidado, porque se você quebra princípio, o princípio ele vai te quebrar. É o princípio que te sustenta de pé. E aí ele vai entender, irmãos, que ele está carregando a arca do Senhor da mesma maneira que os filisteus, da mesma maneira que os ímpios, da mesma maneira que eles levaram. Você entende comigo, irmãos, que quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem a revelação de quem Jesus é, a nossa caminhada na fé, ela nos dá experiências. E às vezes, irmãos, diante das frustrações, diante das lutas da vida, a gente começa a fazer o quê? Retroceder na nossa fé. E a gente vai retrocedendo nos nossos princípios. Toma muito cuidado com isso. De repente você está passando uma fase não muito boa na tua vida, e você quer enquadrar a sua vida no padrão de quem não conhece o Senhor. E existe uma diferença. O que o Senhor está dizendo aqui é que você não carrega a presença de Deus de qualquer maneira. Você não pode levar a presença de Deus de qualquer maneira. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu suportei o fato deles carregarem a minha presença, porque eles não conheciam os princípios e os valores da minha palavra. Mas o Senhor está dizendo algo, Ele está falando assim, eu não vou suportar que vocês façam isso, porque isso é para o bem de vocês, é para o crescimento de vocês. E aí Davi, ele entende a maneira que tem que carregar a arca. A Bíblia fala assim que ele volta com os levitas, e agora ele sabe que os levitas têm que carregar essa arca. E aí ele faz um dos maiores sacrifícios que a Bíblia relata. Agora os levitas estão dando 6 passos, e no 7º, né, quando ele dá 6 passos, no 7º, Davi ele sacrifica um animal para o Senhor. Irmãos, não foi um pequeno percurso. Se você estudar o tanto ali que ele tinha que chegar, até chegar em Israel, como se fosse daqui em Ribeirão Preto, só para vocês terem uma ideia. Então, algo que foi custoso, e o Senhor nos ensina muito a respeito dessas coisas. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido, não é verdade? A ansiedade está o tempo inteiro, e o próprio Jesus nos ensina, não sejam ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos aprender a discernir as coisas e o tempo do Senhor. Se você não aprender a entender, discernir o tempo para todas as coisas, aquilo que você é tão ansioso para poder obter e ter, às vezes vai ser algo que vai parar muitas coisas na tua vida, e você não vai conseguir sair do lugar por conta da ansiedade. Davi, ele entende isso. Existe algo precioso aqui nessa mensagem. Não leve a presença de Deus de qualquer maneira. Existe uma unção que te respalda.
Existe a justiça de Deus, que ela é a favor das nossas vidas. Existe uma herança aos filhos de Deus, mas não quebre princípios. É isso que o Senhor está nos ensinando. 1 Crônicas 15:13 vai dizer assim: não foram vocês que os carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não termos consultado como devíamos. Irmãos, tem gente que vai fazer as coisas sem consultar o Senhor. Aprenda a consultar o Senhor. Toma muito cuidado para quem você abre a tua vida. Tem gente que, se você sair lá fora, de repente a pessoa é daqui de dentro da igreja. Irmãos, você tem um líder de célula, você tem uma cobertura espiritual, você tem um pastor. Não sai contando da tua vida para todo mundo, não. Ninguém precisa ficar sabendo o que acontece dentro da tua casa, da tua família. Tem pessoas que ficam desprotegidas, não é por conta da unção que deixou de respaldar ela, é por conta das armas que ela mesma dá para o inimigo. Ela começa a falar da vida dela, da família dela para todo mundo, e aí ela vai ficar desprotegida. Por quê? É a mesma coisa de você dar munição para o inimigo. Existe uma unção que te respalda, e o Senhor obedece princípios. Tem a bênção do seu líder, tem a bênção do seu pastor. Abra o seu coração. Fala, ó, ora junto comigo, quero saber se é o tempo certo, é o momento certo para as coisas acontecerem, para mim tomar essa atitude. Não faz de qualquer maneira. Davi, ele entendeu isso. Existia uma intenção boa, que era recuperar novamente a arca do Senhor, que representa a presença de Deus para dentro de Israel. Mas ele tentou fazer dando um jeitinho, se enquadrando aos princípios do mundo. Fala para o irmão que está do teu lado, falando assim, ó, existe uma unção sobre a sua cabeça. Não quebre princípios. Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vou repetir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem, vou repetir, ó, todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém? Então, irmãos, tenha temor. Faça as coisas com sabedoria. Amém? Porque existem os que cumpram e tem os que não vão cumprir. Falando assim, eu sou aqueles que vão cumprir. Amém? Amém ou não? Outra situação. Não desista diante das ameaças do inimigo. Existem armas que são forjadas contra o povo de Deus. A Bíblia deixa claro a respeito disso. Mas uma das coisas que o inimigo sabe fazer muito bem é fazer ameaça, irmãos. É levantar situações. Eu já contei várias vezes aqui que eu era muito medroso, tá? Existe uma diferença, irmão, de você levar susto. Existe uma diferença de você ser medroso, tá? Susto, de repente, você olha aí para a cara do irmão, e aí você assusta, estou brincando. Mas tem pessoa que é medrosa, tem pessoa que não consegue avançar, não consegue confiar. E o medo, ele fala muitas coisas, irmãos. E às vezes tem coisas que o Senhor permite, para você entender que tipo, ó, eu preciso ter essa área da tua vida, do teu coração. Tem pessoas que vivem debaixo do medo, debaixo da opressão. A Bíblia fala assim, ó, repete comigo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha só esse texto, irmãos. Está dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? A partir do momento que eu entendo que o amor de Deus está dentro de mim, que eu amo o Senhor, eu confio nele. Eu sei que Ele guarda a minha vida. Então, de repente, você levar um susto ou outro é uma coisa, mas viver debaixo do medo é outra, irmãos. A igreja do Senhor, ela está debaixo de uma unção. 2 Timóteo 1:7. Coloca esse texto, quero ler com todo mundo. 2 Timóteo 1:7. Olha o que diz, ó. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha só isso, irmãos, que tremendo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, isso aqui é poderoso.
Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Quem tem um Espírito Santo aí? Amém? Nós somos guerreiros, soldados, amém? Existe uma unção sobre nós. O Senhor deu ousadia para cada um de nós. E essa ousadia, irmãos, é para aqueles que são cheios da presença de Deus, são cheios da unção do Senhor. Aí você fala: pastor, eu venho na igreja, eu recebo essa unção, mas eu saio, parece que fica do mesmo jeito. Eu falei aqui várias vezes, acho que no ano passado eu repeti muito isso, que ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é o quanto você tem dele. Às vezes você sai da igreja cheio do poder de Deus, da unção, tremendo a boca, tremendo as mãos. Olha que unção. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto que ele tem de você. Existe uma diferença, irmãos. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é que o Senhor tem mais da vida dela. Ela já fez muitas entregas. E tem pessoas que não conseguem fazer essas entregas. A Bíblia fala assim que Davi, ele não parou diante das afrontas de Golias. Todas as vezes que eu olho para essa passagem de 1 Samuel 17, eu sempre falo que Deus preparou aquele gigante para Golias. Deus, ele ficou trabalhando lá com Davi. Irmãos, a Bíblia fala assim que Davi era um pastor, ele cuidava das ovelhas. Os seus irmãos foram para a guerra e ele ficou lá. Deus fala muito comigo que por 40 dias o inimigo ele ficou se levantando, o gigante. E eu fico imaginando que da primeira vez que o gigante ele falou, não teve tanto efeito quanto no último dia. Por quê? Porque todas as vezes que ele se levantava e ele falava, ele fazia um desafio, dia após dia foi gerando mais insegurança, foi gerando mais medo, porque ninguém se posicionava. Ele ficou fazendo isso por 40 dias e ninguém se posicionou. Não houve um homem, não houve um soldado, nem um rei. A Bíblia fala que o rei estava debaixo de uma opressão, de um espírito maligno que o perturbava. Mas a Bíblia fala assim que quando Davi chega e ele escuta o desafio habitual de todos os dias, ele olha e fala assim: quem que é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Irmãos, Deus fala muitas coisas comigo nesse texto, sabe por quê? Enquanto eles por 40 dias estavam sendo ministrados pelo diabo, Davi estava sozinho, cuidando das ovelhas, e existia uma voz que estava ministrando o tempo inteiro ao coração dele, que era a voz de Deus. Deus estava com ele lá, preparando ele, dando direção. Não existia um inimigo que o afrontava, ele não ouvia a voz do gigante. Por isso que quando ele chega no arraial, ele está preparado, porque existia uma voz que estava ministrando sobre ele. Irmãos, eu acho isso tremendo. Sabe por quê? Que às vezes nós paralisamos diante das ameaças do inimigo, porque a gente está mais ouvindo a voz do inimigo do que a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está sempre nos encorajando. O Espírito Santo, ele está sempre nos orientando. Você está errado nessa parte. Você precisa retroceder nisso. Essa maneira que você está pensando está errada. Eu vou te mostrar o outro lado. Porque quem carrega o Espírito Santo não fica confundido. Quem carrega o Espírito Santo carrega a paz no seu coração. O Espírito de Deus faz isso com a gente. Um espírito de ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio, o tempo inteiro ministrando sobre nós. Dá uma glória a Deus por isso. O Espírito Santo, ele está o tempo inteiro fazendo isso com a gente. Irmãos, o inimigo, ele conhece as suas fragilidades. Então eu não sei em que área que de repente ele te paralisou, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: você precisa começar a se posicionar. Você precisa começar a orar. Se posicione diante da situação. O Senhor, ele quer que você vença, amém? O Senhor quer que você vença. O inimigo, ele conhece os seus traumas, irmãos, mas o Espírito Santo te forja através deles. Irmãos, eu já escutei coisas fazendo atendimento, que às vezes
vezes eu estou ouvindo, e eu fico aqui falando com o Espírito Santo, não deixa eu chorar. Não deixa eu chorar. De coisas terríveis. De homens que passaram coisas nas suas infâncias, mulheres que passaram coisas na sua infância, e eu fico aqui, ó, Espírito Santo, não deixa eu chorar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a pessoa conta toda a história dela, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é trazer cura sobre aquela área da vida dela. Irmãos, não vai mudar o que já aconteceu com você. Isso não vai mudar. Mas o Espírito Santo pode te forjar dentro do teu trauma. Aí você fala, mas pastor, por que eu tive que passar por tudo isso? A gente atribui a culpa a Deus. Cadê onde estava Deus? Eu sei de uma coisa, irmãos. Se você é uma pessoa que aceitou Jesus e quer ser usado por Ele, abre o seu trauma e deixa o Espírito Santo curar. Sabe por quê? Porque na hora que você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai te usar para curar o trauma de outras pessoas. Sabe quando você olha para aqueles filmes de guerra, que você vê o corpo da pessoa todo cortado, né? Marcas de ponto. Aí você olha e pega e você reconhece que aquela pessoa é um soldado. Eu preguei isso uma vez, quem já assistiu o Rambo aqui, é da época do Rambo, né? Como que o filme mostra ali que ele é um soldado, guerreiro? As marcas no corpo dele. Sabe o que o Senhor nos ensina através disso? Que as tuas cicatrizes, irmãos, vai trazer cura na vida de outras pessoas. As pessoas vão olhar para os seus traumas. As pessoas vão olhar por aquilo que você passou e vai falar assim, ó, se ela passou e ela está aqui servindo o Senhor, eu também consigo. Se a pessoa passou por tudo isso e está dando fruto, eu também consigo dar frutos bons. O problema é que a gente fica resmungando, a gente fica procrastinando. Não, deixa eu sofrer, eu tenho o direito de sofrer. Tem gente que é boba, irmãos. Que direito que é esse bom de você querer ficar sofrendo? Ah, eu tenho o direito de estar desse jeito. Fica assim. Isso vai te levar para algum lugar? Entenda uma coisa, da mesma maneira que você passou por lutas, situações, traumas, Jesus enfrentou tudo isso, irmãos, e Ele venceu, amém? Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Espiritualmente, irmãos, nós fomos, a partir do momento que você aceitou Jesus, você foi enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Só para você entender, nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele venceu toda a tentação. Jesus Cristo, Ele passou por todas as aflições e venceu. Jesus passou por tudo isso e a Bíblia fala assim, eu venci o mundo. E Ele diz o seguinte, se Ele venceu, irmão, Ele te capacitou para você vencer. Tem gente que fica aí e não fica buscando pela sua herança. Irmãos, existe a herança dos filhos. É uma promessa de Deus, esse versículo é uma promessa para mim e para você. Existe uma herança que o Senhor já prometeu. Da mesma maneira que, de repente, você está passando por um período de enfermidade no seu corpo, e você sabe de alguém que foi curado, começa a orar e falar, Senhor, eu tomo posse da minha herança, porque se Jesus curou aquela pessoa, pode curar você. A Bíblia fala assim que a enfermidade não tinha poder, porque Jesus venceu toda a enfermidade. Irmão, se Ele venceu, você também já é um vencedor. Nós precisamos, como filhos, olhar para a situação e crescer em cima delas. Eu falo que teve áreas da minha vida, irmãos, que eu passei, e às vezes eu começo a contar, as pessoas falam assim, você passou por esse tipo de coisa? Passei. Coisas espirituais que eu passei desde a minha infância, demônios que vinham no pé da minha cama, para me amedrontar. Eu não sei te falar quantas vezes eu sofri ataque espiritual. Do demônio vir, ele ficar sobre o meu corpo, tentar me matar enforcado. Quem é que já passou por isso? Levanta a mão. Aí, só para você ver que isso acontece, tá? Você ficar preso e não conseguir sair. Eu ouvi as ripas da minha cama estralando o peso sobre o meu corpo. Você só consegue orar em espírito. Eu não sei contar, falar para você quantas vezes isso aconteceu, mas aconteceu muitas vezes. Eu não sei te falar quantas vezes
eu estive em sonhos que eu estava fazendo batalha espiritual dentro do sonho. Eu lembro que das primeiras vezes que isso começou a acontecer, eu falei assim, Senhor, o que é isso, né? E eu lembro que eu me levantava, e às vezes eu estava num campo, o Senhor colocava eu num campo, e eu via o feiticeiro do outro lado, e eles vinham me intimidando, o que a gente vai jogar nele? Eu via as pessoas e conhecia as pessoas. E eu lembro que na hora eu ouvia a voz do Espírito Santo, falava assim, ó, levanta as mãos e repreende. Na hora que eu fazia isso, levantava, eles caíam, eu começava a orar, expulsar demônio, eu acordava, falei, Deus, o que é isso aqui? As primeiras vezes, irmãos, que eu passei por esse tipo de sonho, eu falei, o que é isso? Só que eu entendi uma coisa, irmãos, todas as vezes que você passa por uma situação, você cresce em cima dela. O Senhor te dá autoridade através da revelação e do conhecimento das situações que você passa. Aí eu me entendi, eu falei, cara, eu estou em batalha espiritual. Todas as vezes que eu passo por esse tipo de coisa, o Senhor está me alertando que não é só uma coisa natural. O mundo espiritual está conspirando, os demônios estão usando pessoas para fazer algo contra mim. E aí eu comecei a discernir algumas coisas. Irmãos, recentemente, há uns 6 meses atrás, eu comecei a ter muitos sonhos e eu via pessoa específica. O Senhor fazia eu entrar até o lugar, eu via todo o trabalho feito. E o Senhor falava para mim assim, ó, levanta a mão, ora e desmancha. Porque eu via trabalhos sendo liberados contra a igreja. Eu começava a orar e eu acordava. Eu falei, Deus, o que é isso? E sempre no horário para mim acordar e orar de madrugada. Depois eu comecei a ter sonhos novamente. E eu lembro certinho que um dia eu cheguei e tinha várias pessoas fazendo o trabalho, isso constantemente, um sonho atrás do outro. Eu falei, Deus, o que é isso? Aí eu vi a pessoa, eu conheço a pessoa. Eu vi que a pessoa mexia com essas coisas. Eu virei para ela e falei assim, você está fazendo as coisas contra a igreja. Ela falou assim, amanhã é dia de bater tamborzinho para vocês. Aí eu acordei, eu falei, o que é isso? Aí eu discerni, irmãos, porque as primeiras experiências me deu autoridade para mim entender as coisas que acontecem no mundo espiritual. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar. Eu comecei a jejuar. Eu andava aqui dentro da igreja, e aí o Espírito Santo me direcionava a orar desse jeito, ó. Ora e manda voltar tudo para quem está fazendo. Irmãos, eu comecei a orar desse jeito. Eu começava a dar volta aqui dentro das igrejas, aqui, e marchando e orando, e eu falava assim, ó, toda a palavra que foi liberada, tudo que foi liberado contra a igreja, recolhe tudo agora no mundo espiritual e volta tudo para quem fez. Comecei a orar desse jeito. Irmãos, eu comecei a fazer assim. Teve até um dia que uma pessoa que mexe com essas coisas veio aqui na igreja, e a pessoa pediu para mim conversar com ela e pediu para mim orar para ela, porque estava voltando para ela. Acontece, irmãos. E aí você, como um bom soldado de Cristo, você tem que orar e abençoar. E eu já ponho a mão e já começo a profetizar. Vai servir o Senhor Jesus. Você está entendendo? As armas são forjadas, mas ela não tem poder contra a tua vida, amém? E isso, irmão, só nos faz crescer. Isso só nos faz ter experiências maiores. Isso faz cada dia mais a gente crescer no Senhor. Sabe o que o Senhor está fazendo com cada um de nós? Ele não vai te isentar, irmão, de você passar por esse tipo de coisa, mas Ele vai te dar autoridade sobre o mundo espiritual. É isso que Ele está dizendo. Deixa o Senhor ser a tua justiça. Tem gente que leva para o lado pessoal tudo. A Bíblia fala assim que a gente tem que abençoar nossos inimigos. Começa a orar, irmãos, e a profetizar. Tem gente que acha que tipo, é um sofisma na mente isso aí. Não, eu não vou orar, não vou ficar falando algo não que o diabo escuta, aí ele vai vir contra mim. Você não entendeu que ele já está contra você faz tempo, você não consegue nem abrir tua boca para profetizar. Comece, irmão, estender tuas mãos, orar e a profetizar. Faz guerra espiritual dentro da tua casa. Ora abençoando a igreja. Eu lembro de um seminário que teve aqui com o Éder Gregório, eu nunca mais esqueci aquilo. Ele falou assim, ó, coloque os seus pastores debaixo de oração e ore por eles constantemente. E aí ele explicou que Jezabel, o espírito de Jezabel, espíritos malignos, sempre vai tentar contra os pais da igreja. Por quê? Porque se ele conseguir tocar nos pais da igreja, ele toca nos filhos muito fácil.
Irmãos, existe uma unção sobre os pais da igreja, uma unção sobre os pastores. Ore e abençoe eles todos os dias, sabe por quê? É que nem um guarda-chuva, nós estamos respaldados debaixo de uma unção. Por que o inimigo sempre vai tentar criar uma situação entre nós e uma autoridade? Porque se o diabo fazer você desonrar essa autoridade, ele consegue ter livre acesso para poder tocar na tua vida. Existe uma unção. Você não conhece pessoas que se afastou porque se magoou com pastor, com pastora? É isso que o diabo faz. Se ele conseguir te ferir, para você tocar na unção, sair debaixo desse respaldo, você vai ser atacado por esses demônios. Levante as tuas mãos falando assim: Senhor Jesus, não permita que essa unção saia da minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, existe uma profecia para nós hoje, amém? Existe uma herança. Se você serve a Deus, você está debaixo de uma proteção espiritual. Essa é a herança dos filhos de Deus. Existe uma unção que nos respalda. O Senhor está falando que nós vamos passar por guerras espirituais. Nós vamos, mas nós já somos mais que vencedores. Existe uma unção de Deus dando um respaldo sobre nós. E nós temos uma identidade no Senhor. Sabe quem tem uma identidade no Senhor, irmãos? Quem entende a herança que o Senhor tem para o filho. Sabe o que o diabo tenta fazer para poder tocar na tua vida? Destruir a tua identidade. Existe uma identidade. Você é filho, amém? Eu sou filho, você é filho. Irmãos, e nada vai mudar isso. A parábola do filho pródigo fala sobre isso. O desejo dele era ter alguma coisa para se sentir a mais, para se sentir útil. O pai deu. Ele saiu e foi gastar com as meretrizes. A Bíblia fala assim que ele estava lá, foi gastando, perdeu tudo. Tem gente que não entende, irmãos, uma coisa. O que você tem na casa do pai, não adianta achar que você vai ter da mesma proporção lá fora, se você deixar a casa do pai. Porque aquilo que ele trouxe para o mundo, era aquilo que ele tirou de dentro da casa do pai. E isso não prosperou lá fora. Fez ele chegar um momento, dele entrar numa escassez, dele ter que olhar para a vida dele e refletir. Falar assim: o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai estão melhor do que eu. Irmãos, eu fiquei 7 anos afastado. 2 coisas eu sabia: se eu morresse eu ia para o inferno. E a outra, que o melhor lugar para se estar era na presença de Deus. Tem pai e tem mãe que fica na cabeça do filho aí, ó. Irmão, você pode ter certeza, ora por eles. Eles sabem o lugar certo para poder voltar. Apenas ore. E reivindica a sua herança. Você é filho, começa a orar. Começa a tomar posse. Não tem a ver com o que você faz, irmãos. Tudo que você pode fazer é uma expressão de amor a Deus, amém por isso. Mas não tem a ver com aquilo que você faz. Tem aquilo com que Jesus já fez por você. Não vai mudar. Ele não vai começar a te olhar de uma certa maneira e falar: não é mais meu filho. Você é filho pelo aquilo que Jesus já fez por você. Não deixa o inimigo distorcer isso na tua cabeça, não. Mas pastor, eu sou medroso. Pastor, eu estou sempre parando. Mas você não deixou de ser filho. A Bíblia fala assim que quando o filho pródigo volta, o pai já está esperando ele. O pai de longe olha e fala: é meu filho. Quando o filho chega perto, ele tem uma oração que ele já estava pronta dentro dele. Ele fala assim: pai, pequei contra os céus perante a ti. Não é isso que ele fala? O pai aceita isso. Porque tem filho, irmãos, que precisa voltar para recolher. Eu aprendi isso com o pastor Jefferson. Tem 2 coisas aqui que a gente tem que saber ver a diferença. Existe a ovelha perdida que você tem que correr atrás, o pastor tem que sair e ir atrás. Porque de repente a pessoa não recebeu o alimento que ela precisava. De repente ela tentou firmar no Senhor no começo e ela se afastou. O pastor tem sim a sua função de ir atrás. Mas quem é filho, irmãos, às vezes vai ter que aprender lá fora e voltar para pedir perdão. Existe uma diferença. E ele fala assim: ó, pequei contra os céus, o pai aceitou.
pequei contra ti, o pai aceitou. Na hora que ele fala assim, ó, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai não aceitou essa oração. Vocês entenderam a diferença? A Bíblia fala assim que o pai foi lá e restaurou. Colocou uma nova veste, colocou sandálias, na verdade, colocou um anel que representa a aliança. Isso o pai não aceitou. O pai nunca vai aceitar você olhar e falar assim, ah, eu não sou digno de ser teu filho. Não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Jesus já fez por você. Você tem uma identidade, irmãos. Essa é a tua identidade, a identidade de filho. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Coloca esse versículo para a gente. João 5,4. Olha que texto poderoso, hein? O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você é mais que vencedor, amém? Irmãos, isso nos faz ser mais que vencedor, a nossa fé. É você entender o que Jesus fez já por você, é a nossa fé. É você entender que não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Essa é a nossa fé. E dependendo do que acontecer, você não vai deixar de ser filho. Essa é a nossa fé, porque Jesus morreu por mim e por você. Não deixe o inimigo destruir a tua identidade. Não deixe o inimigo te paralisar. Sabe por quê? Existe plano para os filhos. Existe plano para cada um de nós. E tem gente que fica assim, ah, mas o plano de Deus não é a mesma realidade para mim. Irmãos, eu vou provar para você que é. Os planos de Deus, Jeremias 29:11. Olha o que diz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Olha o que ele está dizendo. E não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não deixa o inimigo ficar falando na tua cabeça que Deus esqueceu de você, que para você não tem mais jeito, que as coisas não vão acontecer para você, vai acontecer para o irmão que está do lado, que Deus ama mais o outro, porque de repente ele está prosperando, você não. Irmãos, não tem a ver com isso. É olharmos, a maior riqueza que a gente pode ter, é entender a nossa identidade como filho. Tem gente que fica olhando e falando, ah, mas o fulano está prosperando, acho que Deus ama mais ele do que eu. Irmãos, o mais pobre que Deus pode te dar é dinheiro. A maior riqueza que você pode ter é entender que você é filho. E a palavra está o tempo inteiro falando isso ao nosso respeito. Você é filho. Existe uma herança para quem? Para os filhos. Você é filho, irmãos. Comece a dizer para o Senhor, fala, Senhor, eu não aceito mais essa situação. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Ah, eu estou passando por guerras, lutas, eu não sei o que se levantou, mas existe uma unção sobre a tua vida, e isso vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé.